Boa noite a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Convido o senhor vereador Linho Fresneda a fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, Eduardo Figueiro, secretário, meu secretário, Arthur Eliezer, senhores vereadores, senhoras vereadoras, telespectadores da TV Câmara, TV do Povo, boa noite. De acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro de São Mateus. Mateus, capítulo 8, versículos 23, 24, 25 e 26. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e porém estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Coloca em discussão as atas das sessões camarárias do dia 24/5 de 2021. Não havendo manifestações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos de diversos. Do senador Fabiano Contarato, resposta à moção de autoria do vereador Israel Veloso da Silva Neto. Da Prefeitura Municipal de São Paulo, resposta à moção de iniciativa do vereador Pastor Eliezer. Da Secretaria Especial de Assuntos Federativos, resposta à propositora de iniciativa da vereadora Cristina Vicente dos Reis Fernandes. Da Secretaria Estadual de Projetos, Orçamento e Gestão, convite para o Encontro Paulista sobre Gestão Documental e Acesso à Informação. E do cidadão Márcio André Nascimento Silva, denúncia para a cassação do mandato da vereadora Cláudia Aparecida da Silva. Peço ao secretário que leia a denúncia na íntegra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Tupã, Márcio André Nascimento Silva, brasileiro, portador do RG 453444984, SSP/SP, inscrito no CPF número 43504816805, portador do título de eleitor 407129340116, zona 143, seção 0059, residente domiciliado à Rua João Capioto, 785, Parque Piranga, Tupã, São Paulo. Temo respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fulcro no decreto de lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, oferecer denúncia para a cassação do mandato, combinado com período de afastamento imediato das funções da vereadora Cláudia Aparecida da Silva, com endereço na Praça da Bandeira 200, Centro, contato 14-3404-2000, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor. 1. Dos fatos. É público e notório que um áudio tem circulado nos grupos de WhatsApp onde a vereadora Cláudia Aparecida da Silva, a Claudinha do Povo, diz ter tentado cancelar uma multa aplicada a um indivíduo chamado Jean, que estava em aglomeração e foi flagrado pela equipe de fiscalização da Prefeitura Municipal. No áudio, a vereadora assume que pediu para tirar a multa junto com a Secretaria de Saúde. Assim, praticou, salvo o melhor juízo, o crime de tráfico de influência, previsto no artigo 332 do Código Penal Brasileiro. Tanto a Prefeitura quanto o setor municipal de vigilância sanitária foram procurados por veículos de comunicações e ambas confirmaram a atuação da vereadora, mas que, embora tenha tentado, a multa foi mantida, como podemos acompanhar nas reportagens a seguir. Portal Mais Tupã. O áudio tem circulado nos grupos de WhatsApp onde a vereadora Claudinha do Povo
diz ter tentado cancelar uma multa aplicada a um indivíduo que estava em aglomerações e foi flagrado pela equipe de fiscalização da Prefeitura Municipal. No áudio, a vereadora diz que pediu para tirar a multa junto com a Secretaria de Saúde. Veja a transcrição de parte do áudio abaixo. Eu passei vergonha ontem, Jean, para te ajudar, porque vou te explicar. Eu passei vergonha. Eu sou vereadora. Eu estou na linha de frente cuidando do povo. O povo não sair de casa. O povo não andar sem máscara. O povo ficar em casa. E aí eu saio de final de semana, coloco o povo tudo para dentro. Eu tive que ir lá e resolver o problema de você, que estava na rua. Olha só a vergonha que passei. Porque é a Claudinha que está na linha de frente que veio pedir para tirar a multa do rapaz. Em outro áudio, a vereadora diz que mentiu para Jean, pois só falou para ele que pediu para tirar a multa, que eu me livrar dele, tadinho. Embora tente, após a repercussão negativa em grupos de WhatsApp, dizer que não atuou de forma leviana, caso seja comprovado que a vereadora tentou burlar o sistema de fiscalização, ela pode responder criminalmente. O fato da vereadora ter utilizado de seu cargo público, tentando influenciar o fluxo normal de uma autuação para que a lei seja descumprida, pode caracterizar crime de tráfico de influência, descrito no Código Penal, no artigo 332. Artigo 332. Solicitar, exigir, cobrar, obter para si ou para outro em vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Em contato com a Vigilância Sanitária da Prefeitura de Tupã, fomos informados que não há possibilidade de que a multa seja cancelada ou retirada de alguma forma, pois uma vez que é lançado no sistema do governo do Estado de São Paulo, não há mais como ser desfeito. Ainda realizamos questionamentos para a Secretaria de Saúde que seguem abaixo. Mais Tupã. A vereadora Claudinha do Povo, PP, solicitou o cancelamento ou retirada da multa de alguém da cidade? Vigilância em Saúde. Sim, a vereadora Cláudia Aparecida da Silva, Claudinha do Povo, entrou em contato com a prefeitura para ver a possibilidade de retirar uma multa aplicada durante uma das fiscalizações realizadas pela Secretaria de Saúde de Tupã, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde. Mas Tupã, ela conseguiu isso por qual motivo? Vigilância em Saúde. Não. Foi informada a vereadora que a multa aplicada ao CPF solicitado será mantida, bem como todas as outras multas lavradas durante as fiscalizações da Prefeitura para conter o avanço da Covid-19 no município de Tupã. Nós, da equipe do Portal Mais Tupã, temos constantemente acompanhado as fiscalizações realizadas na cidade de Tupã e temos visto o quão sério e impessoal é o trabalho realizado, seja nas autuações quanto nas ações preventivas. Portal G1 TV Globo. Vereadora tenta cancelar multa de morador que descumpriu toque de recolher em Tupã, diz Prefeitura. Áudio que mostra a conversa da parlamentar com o morador circula nas redes sociais. Segundo a administração municipal, Cláudia Aparecida da Silva, do PP, entrou em contato com o setor Vigilância Sanitária para tentar cancelar a multa aplicada na sexta-feira, no dia 28. A vereadora de Tupã, de São Paulo, Cláudia Aparecida da Silva, do partido PP, conhecida como Claudinha do Povo, entrou em contato com a Vigilância Sanitária Municipal para tentar cancelar uma multa aplicada ao morador da cidade que descumpriu o toque de recolher na última sexta-feira, dia 28, informou a Prefeitura. Ainda conforme a Prefeitura de Tupã, a parlamentar entrou em contato neste domingo, no dia 30, com o setor responsável para saber detalhes da aplicação da multa, questionando se haveria a possibilidade de recursos ou alguma forma de retratação. A Câmara de Tupã informou que deve manifestar sobre o caso ainda nesta segunda-feira, dia 31. O G1 também entrou em contato com a vereadora, mas ela não atendeu as ligações e nem respondeu a mensagem. Um áudio que circula nas redes sociais, que foi atribuído à vereadora, mostra o suposto diálogo dela com o morador, que foi multado. Ouça no vídeo abaixo. Em um dos trechos, a vereadora diz: eu passei vergonha porque sou vereadora, estou na linha de frente, cuidando do povo,
para o povo não sair de casa, para o povo não andar sem máscara, para o povo ficar em casa. Eu tive que ir lá resolver o seu problema, de você que estava na rua. Olha só a vergonha que passei. Em outro trecho, a vereadora dá uma bronca no morador e pede para ele não descumprir mais as regras. Não me sai sem máscara, não me sai das 21 horas, pelo amor de Deus. Por quê? Eu fiz isso para te ajudar, mas não faça mais isso. Se alguém te chamar, algum primo, algum amigo, não, porque depois não são eles que vão lá tirar a sua multa. A Prefeitura de Tupã informou que a multa foi mantida ao morador, que descumpriu o decreto estadual que determina o toque de recolher das 21 às 5 horas. Tupanense Notícias. Vereadora tenta cancelar multa de morador que descumpriu o toque de recolher em Tupã, diz Prefeitura. Áudio mostra que a conversa da parlamentar com o morador circula nas redes sociais. Segundo a administração municipal, Cláudia Aparecida da Silva, do PP, entrou em contato com o setor Vigilância Sanitária para tentar cancelar a multa aplicada na última sexta-feira, no dia 28. A vereadora de Tupã, São Paulo, Cláudia Aparecida da Silva, do PP, a conhecida como Claudinha do Povo, entrou em contato com a Vigilância Sanitária Municipal para tentar cancelar uma multa aplicada ao morador da cidade, que descumpriu o toque de recolher na última sexta-feira, dia 28, informou a Prefeitura. Ainda conforme a Prefeitura de Tupã, a parlamentar entrou em contato neste domingo, dia 30, com o setor responsável para saber detalhes da aplicação da multa, questionando se haveria possibilidade de recursos ou alguma forma de retratação. A Câmara de Tupã informou que deve se manifestar sobre o caso ainda nesta segunda-feira, dia 31. Um áudio que circula nas redes sociais que foi atribuído à vereadora mostra o suposto diálogo dela com o morador que foi multado. Em um trecho, a vereadora diz: eu passei vergonha porque eu sou vereadora, estou na linha de frente cuidando do povo, para o povo não sair de casa, para o povo não andar sem máscara, para o povo ficar em casa. Eu tive que ir lá resolver o seu problema, de você que estava na rua. Olha só a vergonha que passei. Em outro trecho, a vereadora dá uma bronca no morador e pede para ele não descumprir mais as regras. Não me saia sem máscara, não me saia das 21 horas, pelo amor de Deus. Por quê? Eu fiz isso para te ajudar, mas não faça mais isso se alguém te chamar, algum primo, algum amigo, não, porque depois não são eles que vão tirar a sua multa. A Prefeitura de Tupã informou que a multa foi mantida ao morador, que descumpriu o decreto estadual que determina o toque de recolher das 21 às 5 horas. Agora, no interior, Claudinha do Povo é acusada de mandar tirar multa. Vereadora de Tupã, Cláudia Aparecida da Silva, a Claudinha do Povo, do PP, está sendo acusada de pedir para anular multa aplicada em moradora que descumpriu o toque de recolher. Áudio que está circulando em grupos de WhatsApp, cuja voz é atribuída a Claudinha do Povo, aponta um diálogo da parlamentar com a pessoa multada. Ela afirma que o nome da pessoa não vai sair nos veículos de comunicação, sejam eles rádio ou televisão, em particular a TV Tem. Em outro trecho, a vereadora afirma que vai às ruas para combater quem descumpre o toque de recolher, mas procurou a prefeitura para pedir a anulação da multa da amiga. Imagina o cara que eu fiquei quando eu fui pedir para anular sua multa, eu que saio às ruas, combato quem descumpre as regras sanitárias, afirma ela. Em outro trecho, ela diz que conhece a situação da pessoa que está em dificuldade e pede para que ela não se envolva mais em aglomerações. Se seus amigos se chamarem, não vai. Eu não vou conseguir resolver isso de novo, diz. O Agora no Interior procurou a parlamentar, mas até o fechamento desta matéria, ela não havia respondido aos questionamentos. O espaço está garantido caso ela queira se manifestar. Confira aqui o áudio em que a vereadora afirma ter quebrado a multa da moradora e pede para que ela não participe de outras aglomerações. Clique aqui. Histórico de polêmica. Segundo o Agora no Interior apurou, Claudinha do Povo tem histórico de polêmicas em Tupã. Em fevereiro deste ano, ela registrou um boletim de ocorrência informando que teria sofrido a ameaça de 2 homens ocupando um carro sedã. Ela teria levado um susto, desmaiado, e após ser cobrada a consciência, procurou a CPJ,
Central de Polícia Judiciária para registrar o boletim de ocorrência. A Polícia Civil iniciou as investigações e, após um levantamento das imagens de câmeras de segurança do local indicado pela parlamentar, nada de anormal foi constatado. Claudinha do Povo foi chamada para novos esclarecimentos e, ao ver as imagens, estranhou o conteúdo das câmeras de segurança. Em resumo, ela justificou ainda que está em tratamento de saúde e ingerindo grande quantidade de medicamentos. Por esse motivo, e pelo desmaio sofrido na suposta ameaça, pode ter se equivocado em relação à percepção da realidade. Nota-se claramente, pelo teor do áudio e da resposta da Prefeitura de Tupã aos veículos de informação, que a vereadora praticou o crime previsto no artigo 332 do Código Penal Brasileiro, ou seja, tráfico de influência. Assim, excelências, é nítido e claro que a vereadora afirma ter requerido que o setor de vigilância sanitária do município retirasse a multa realizada contra o seu amigo. Por esses motivos muito graves, acreditamos que a vereadora Cláudia Aparecida da Silva cometeu crime de tráfico de influência e tal procedimento não coadunam com os trabalhos legislativos, nem tampouco com o decoro da Câmara Municipal, cujos fatos precisam ser investigados por essa honrada Casa de Leis. 2. Do direito da cidadania do autor da denúncia. Comece disso com fundamento no artigo 5º, inciso 1º do Decreto número 201, de 27 de fevereiro de 1967, a denúncia que serve como supedâneo ao desencadeamento do processo de cassação pode ser feita por qualquer eleitor. A inclusa certidão expedida pela Justiça Eleitoral, documento anexo, comprova que o autor da presente denúncia está alistado e encontra-se em dia com suas obrigações eleitorais. Do cabimento do pedido, fundamentos legais. Segundo a Lei Orgânica do Município de Tupã, o vereador que agir de forma incompatível com o decoro parlamentar ou agir com abusos de prerrogativas assegurados ao vereador poderá ser alvo de perda do mandato. Vejamos. Artigo 11. Perderá o mandato o vereador. Inciso 1º, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Segundo, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Terceiro, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias, salvo licença ou missão autorizada pela Câmara Municipal. Quarto, que estiver suspensos ou perder direitos políticos. Quinto, quando decretar a Justiça Eleitoral nos casos previstos na Constituição Federal, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Sétimo, que deixar de ter residência ou domicílio no município. Parágrafo 1º, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens indevidas. Ainda apontados indícios de prática de infração político-administrativa, procedimento criminoso que não coaduna com a conduta esperada pelo detentor do cargo, caberá à Câmara de Vereadores processar e julgar o vereador, conforme as disposições do artigo 5º do Decreto 201 de 1967. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se não for outro estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Trata, portanto, de julgamento eminentemente político, já que compete ao órgão legislativo municipal. Meireles, 2006, explana. Na cassação, o plenário decide se o titular do mandato deve perdê-lo ou não, em face da falta cometida ou da situação de fato em que apresente em conflito com as disposições legais que regem o exercício no cargo ou função eletiva. Para a cassação, há necessidade do quórum e observância da tramitação legal e regimental estabelecida por essa deliberação. No mesmo sentido, Edilene Lobo, 2003, declara que o julgamento político, assim como o jurídico, é extremamente vinculado, não deixando margem à discricionariedade, não se admitindo, portanto, atos e procedimentos à margem da lei. Só porque político não se pode admitir a parcialidade, a arbitrariedade, nem a injustiça. Assim como o judicial, o julgamento político deve ser fundamentado. É da fundamentação que se extraem os motivos, os argumentos
que demonstram com base nas provas que o réu tenha praticado a conduta imputada. José Nilo de Castro explica que a cassação de mandato eletivo por ato vinculado deve ser apreciado pelo Poder Judiciário, que diz respeito à formalidade do procedimento de cassação e à legalidade intrínseca dos elementos internos do ato ou fato motivadores da medida punitiva. Mas conclui. O que, entretanto, é interdito, subtraído ao judiciário, é invadir o campo próprio dos atos interna corporis, valorando função política que a ordem jurídica conferiu ao legislativo com exclusividade, indo ao mérito da cassação. Revisando esse motivo, o judiciário não pode substituir o julgamento político-administrativo da Câmara. A teoria dos motivos determinantes se impõe aqui, no particular, pelo qual todo ato, quando tiver prática motivada, fica vinculado ao motivo exposto. Daí não se busca no judiciário, seja qual for, saber se foi justa, injusta, inconveniente ou severa a deliberação da Câmara, se esta deveria perdoar ou não o acusado, pois esse juízo é de mérito e a Justiça não pode substituir a deliberação da Câmara Municipal por um pronunciamento de mérito do Judiciário. Pelos termos em que disposto no artigo 1º caput do Decreto 201/67, quando assevera que a apuração pelo Poder Judiciário desta matéria não se confunde com o controle político interno ou externo do Executivo, resta claro que tal ocorrerá independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, tanto que o que diz textualmente também na dicção do artigo 4º, no sentido de ali prever as infrações políticas administrativas que sujeitam o chefe do Executivo Municipal a julgamento pela Câmara de Vereadores com sanção de cassação do mandato. Não poderia ser diferente, até pelo fato de constituir tais condutas delitos de ordem pública incondicionada. Em face disso, é que a jurisprudência nacional inclui no seu conceito restrito de configuração típica desses comportamentos a compreensão que se afiguram compatíveis com aqueles previstos pela Lei 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa. E isso porque, enquanto que o Decreto-Lei 201/67 trata de sua responsabilidade por delitos funcionais, artigo 1º, e por infrações político-administrativas, artigo 4º, a Lei 8.429/92 prevê sanções civis e políticas para os atos improbos. Sucede que, invariavelmente, algumas condutas encaixar-se-ão em mais de um dos diplomas legais citados, ou até mesmo nos três, ou invadirão mais de uma espécie de responsabilidade do prefeito, conforme for o caso. Em consonância com a Resolução Municipal número 1, de 10 de setembro de 1990, em seu artigo 105, inciso 3º, senão vejamos. Artigo 105. A comissão processante, composta por 3 vereadores, será constituída com as seguintes finalidades. Redação dada pela Resolução Municipal 4 de 2007. Primeiro, apurar infrações político-administrativas do prefeito e dos vereadores no desempenho de suas funções nos termos da legislação em vigor e desse regimento. Segundo, destituição dos membros da mesa nos termos da legislação em vigor e desse regimento. Terceiro, cassação ou declaração da perda de mandato de prefeito e vereadores nos termos da legislação em vigor e desse regimento. Ainda, excelências, além das hipóteses de cassação prevista na lei orgânica e legislação complementar, deve-se dar cumprimento aos tipos infracionais, político-administrativos, crimes de responsabilidade trazidos pelo Decreto-Lei 201/67. Do Decreto-Lei 201/67. O Decreto 201/67 relaciona, em seu artigo 4º, as infrações político-administrativas. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Sétimo, praticar contra a expressa disposição de lei ato de sua competência omitir-se na sua prática. Décimo, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. A flagrante afronta ao texto legal, que aqui apontado dispensa qualquer comentários, mas apenas por amor ao debate seguimos o discurso.
A vereadora Cláudia Aparecida da Silva feriu o maior princípio resguardado pela legislação enquanto se trata de administração pública, que é a probidade administrativa. Quando uma fiscal da lei pratica tal atitude, usando do prestígio do cargo, age com a mais profunda vontade de praticar atos de improbidade. Odiadamente, doutrina e contemporânea se debruça na fundamentalidade do direito à probidade administrativa, traduzindo um pensamento perspicaz, além de tecnicamente correto e apto a concentrar aludir o valor. Em meio a interminável série de crises políticas e jurídicas, o cidadão brasileiro leigo se vê desprotegido a despeito da existência de leis protetivas, notadamente a Lei nº 8.429/1992 e de mandamentos constitucionais dirigidos a tutelar a probidade no ambiente administração pública, que é o exemplo do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Nesse aspecto, é preciso afirmar que a impunidade ao crime, a sensação dela resultante, tem origem exatamente em tais circunstâncias teóricas ou práticas, em que enfraquecem os efeitos necessários ao enfrentamento do ato improbo em qualquer esfera de proteção administrativa, civil, penal, etc. Além disso, a própria Lei 8.429/1992 possui interpretações doutrinárias e jurisprudenciais nos mais diversos sentidos, o que, em alguns casos, finda por diminuir a sua necessária incidência por alterar a maneira como deveria ser aplicada, a fim de que a probidade administrativa permanecesse preservada ou restabelecida. Assim, em uma primeira conclusão, alçar a probidade administrativa à categoria de direito fundamental é uma solução concreta para que o combate à improbidade seja fortalecido. Em decorrência disso, reconhece-se que, ao cidadão, o direito fundamental à probidade administrativa, sendo este detentor de uma prerrogativa que lhe confere autoridade para exigir, em sentido amplo, uma administração pública boa, honesta, leal, moral e indesviável. Nesse sentido, ao entendimento das leis propostas, segue-se que a vereadora Cláudia Aparecida da Silva feriu, ao mesmo tempo, a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 64, incisos 4º e 6º, o Decreto-Lei 201/67, em seus artigos 1º, inciso 2º e 4º, incisos 7º e 10º. Certo ainda de que os mesmos fatos ensejaram esta denúncia também foram apresentados ao Ministério Público do Estado de São Paulo, não há que se falar em duplicidade de julgamento, uma vez que essa egrégia Casa de Leis tem legitimidade para julgamento político administrativo ao Tribunal de Justiça ou julgamento dos crimes comuns. Constitucional, administrativo e processual civil, ação civil pública, improbidade administrativa, ato de prefeito municipal, Lei 8.429/1992, crime de responsabilidade, decreto, Lei número 201/1967, duplo regime de responsabilização, bis in idem, inexistência, reclamação, 2138/DFE, Distrito Federal, efeitos interpartes, não aplicação a todos os agentes políticos por ausência de identidade material, extinção da ação, falta de interesse de agir, reforma, precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal, recurso conhecido e provido. Não há qualquer antinomia entre o Decreto 201/67 e Lei 8.429/92, pois a primeira impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, enquanto a segunda submete-se ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato. Recurso conhecido e provido, direito constitucional e administrativo, improbidade administrativa, agente político, aplicabilidade. É certo que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da reclamação 2138, definiu que agentes políticos sujeitos a processo de impeachment, crimes de responsabilidade, não podem ser processados por prática de atos de improbidade administrativa. Embora esse posicionamento seja prejudicial aos valores republicanos e ao princípio da administração pública, não se deve tomá-lo como uma posição
consolidada do Supremo Tribunal Federal, a ponto de influenciar o julgamento dos demais órgãos do Poder Judiciário. A uma porque alguns dos votos que compuseram o acórdão foram dados à época do julgamento por ministros que hoje não mais compõem o Supremo Tribunal Federal. A duas porque, com a atual composição, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a petição 3.923 de São Paulo, em que o requerente condenado por prática de improbidade administrativa postulava que o processo fosse encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, visto ter tido eleito deputado federal, indeferiu de forma unânime o pedido e assumiu a posição contrária à afirmada na reclamação 2198, ao decidir que não há prerrogativa decoro para ação improbidade. Ressalta-se que os votos dos ministros Joaquim Barbosa, relator Ricardo Lewandowski, Carlos Aires Brito e Carmen Lúcia Antunes Rocha adotaram o entendimento que os agentes políticos estão sujeitos ao processo por ato de improbidade administrativa sem o direito de foro especial. 3. Conclusão. Senhores vereadores, as práticas ilícitas apresentadas nessa peça de denúncia são graves e atingem a um só tempo a legalidade, moralidade e a probidade que devem permear a conduta do administrador público. Regras escritas, leis e princípios têm sido violados diuturnamente pela denunciada. A moralidade há de ser reconhecida no centro do poder tupaense e tal somente poderá operar com o acolhimento da presente denúncia e a imposição da perda do mandato à denunciada. As práticas escamoteadas, tergiversadas, enviesadas, não excusam o denunciado. Indicação de provas. Requer-se ajuntada 1. Dos documentos que acompanham a presente denúncia. 2. Que esta egrégia Casa de Leis, ao recebê-la, produza através de ofícios requisitórios outras provas que achar pertinentes para total elucidação dos fatos, contando sempre com a ajuda e apoio desse denunciante. 3. Mídia em pendrive, contendo áudio e vídeo veiculado em reportagens do G1. Requer-se a oitiva das testemunhas. Joselane Pio Rocha, diretor do Departamento de Vigilância Sanitária. Miguel Ângelo Demarque, secretário de Saúde de Tupã. Jean, citados nas gravações, sendo a pessoa que foi alvo do auto de infração. Multa aplicada pelo setor de vigilância sanitária. Dados disponíveis no auto de infração. Requerimento. Diante de todo exposto requer, primeiro, o recebimento da presente denúncia e sua leitura em plenário na primeira sessão da Câmara, após protocolo da mesma, como determina a lei, procedendo-se à votação para o seu recebimento, constituindo-se na sequência comissão processante, seguindo-se a instalação do contraditório e cumprindo-se as demais formalidades procedimentais, culminando por julgá-la procedente para o fim de condenar Cláudia Aparecida da Silva a perda do cargo de vereadora de Tupã, São Paulo, por total afronta à lei orgânica do município, o decreto-lei 201/67, em seus artigos 1º e inciso 2º, crimes de responsabilidade imprópria, artigo 4º, incisos 7º e 10º, crimes de responsabilidade própria. 2. O afastamento imediato das funções da vereadora Cláudia Aparecida da Silva nos termos da lei. Termos em que pede requerimento Tupã, 31 de maio de 2021, assina o peticionante Márcio André Nascimento Silva. O rito a ser utilizado para admissão e eventual prosseguimento da presente denúncia será o contido na legislação federal que rege o assunto, Decreto-Lei 201/67. Em discussão, a denúncia para cassação do mandato da vereadora Cláudia Aparecida da Silva, formulado pelo senhor Márcio André Nascimento Silva. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Presidente, questão de ordem. Votação nominal. A regimental peça ao secretário que chame os vereadores para a votação nominal.
Vereador Alexandre Scombate. Contrário. Vereador Antônio Alves de Souza. Senhor presidente, de acordo com o artigo 5º, inciso 4º do regimento interno dessa casa, onde diz da competência dos senhores vereadores, o artigo diz o seguinte: abster-se de votar quando tiver interesse pessoal na deliberação. No meu caso, como sou presidente do partido, eu teria interesse direto em ou proteger ou prejudicar. Por essa razão, eu me abstenho da votação. Vereador Antônio Brito. Contrário. Vereador Augusto Fresneda Torres. Contrário. Vereadora Cláudia Aparecida da Silva. Senhor presidente, conforme o artigo 5º, inciso 4º do regimento interno, vou me abster de votar, por ser de interesse pessoal na deliberação. Vereadora Cristina Vicente dos Seis Fernandes. Contrária. Vereador Eduardo Alexandre Sanches. Contrário. Vereador Pastor Eliezer. Senhor presidente, eu voto contrário. Vereador Isael Veloso da Silva Neto. Contra. Vereador Lucas Satano. Contrário. Contrário. Vereador Marcos Rogério Gasparetto. Senhor presidente, sou contrário. Vereador Paulo César Soares. Contrário. Vereador Paulo Henrique Andrade. Contrário. E vereador Renato Fresneda Delmore. Contrário. Senhor presidente, temos 12 votos contrários e 2 abstenções. Sendo assim, a denúncia formulada pelo cidadão Márcio André Nascimento Silva está arquivada pela Câmara Municipal. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores e vereadoras. Não há, senhor presidente. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. O prefeito encaminhou a esta casa 4 projetos de lei, sendo projeto de lei 27/2021, autoriza a abertura de crédito suplementar de R$ 243.314,77 para o custeio da atenção primária à saúde para o enfrentamento de emergência em saúde pública de importância nacional, decorrente da Covid-19, com recursos repassados pelo Ministério de Estado da Saúde e da outras providências. Projeto de lei 28/2021 autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 850 mil para atender necessidades orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde com recursos do superávit financeiro do município aferido no exercício de 2020 e a inclusão de novas fichas e despesas na Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. Projeto de lei 29/2021 autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 65.570 para apoio às ações de vacinação contra a Covid-19, com a inclusão e identificação de novas fichas de despesa na lei orçamentária vigente, com recursos repassados pelo governo do estado de São Paulo e da outras previdências. E projeto de lei 30/2021 autoriza o Poder Executivo a promover a doação de 3 transformadores do patrimônio disponível do município à Santa Casa de Misericórdia de Tupã, ao enfrentamento da pandemia causada
pela Covid-19 e da outras providências. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. As indicações de 240 a 252 de 2021, de acordo com o ato da mesa 12/2020, a leitura das indicações será dispensada, sendo as mesmas encaminhadas às autoridades competentes. Dispensada a leitura das indicações, indaga ao secretário se há inscrições para a tribuna livre. Senhor presidente, não há inscrições para esta noite. Não havendo inscrições para pronunciamento na tribuna livre, solicita ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores e vereadoras. Vereadora Cláudia Aparecida da Silva apresenta a moção 87/2021, que manifesta a congratulação aos órgãos de imprensa de Tupã pelo Dia da Imprensa, comemorado em 1º de junho. Em primeira discussão, a moção 87/2021, de autoria da vereadora Cláudia Aparecida da Silva. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 88/2021 manifesta congratulações à Igreja Presbiteriana Independente de Tupã pelo seu 79º aniversário de fundação, celebrado no dia 24 de maio. A moção é de autoria do vereador Alexandre Escombate. Em discussão, a moção 88/2021, de autoria do vereador Alexandre Escombate. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção 89/2021, de autoria da vereadora Cristina Vicente dos Reis Fernandes, subscrita pelo vereador Lucas Satano, manifesta congratulações à judoca paralímpica Alana Maldonado pela sua conquista da medalha de ouro na final do campeonato de judô realizado no Azerbaijão. Em discussão, a moção 89/2021, de autoria da vereadora Cristina Vicente dos Reis Fernandes, subscrita pelo vereador Lucas Satano. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria do vereador Isael Veloso da Silva Neto, moção 90/2021, manifesta congratulações ao Conselho Tutelar de Tupã pela campanha Faça Bonito, realizada durante todo o mês de maio, e pela cartilha utilizada para a prevenção de crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes, desenvolvida pela Rede de Proteção do município de Tupã, que será disponibilizada para todas as seccionais de Polícia Civil do estado de São Paulo. Em discussão, a moção 90/2021, de autoria do vereador Isael Veloso da Silva Neto. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. De iniciativa do vereador Augusto Fresneda Torres, moção 91/2021, manifesta congratulações ao tenente-coronel da Polícia Militar, senhor Mário Sérgio Nonato, pela sua dedicação à função pública e reassumir o comando do 9º Batalhão da Polícia Militar do Interior a partir do dia 26 de maio de 2021, na cidade de Marília. Em discussão, a moção 91/2021, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Solicita ao secretário que proceda à leitura das moções de pesar apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Senhor presidente, não há moções de pesar para esta sessão ordinária. Dando sequência a essa sessão ordinária, indaga ao secretário se há requerimentos para deliberação. Senhor presidente, temos requerimentos assinados pelos líderes de bloco parlamentar, Isael Veloso da Silva Neto, Alexandre Escombate e Paulo Henrique Andrade, para que os projetos de lei 27, 28 e 30/2021, todos de autoria do prefeito municipal, tramitem sobre o regime de urgência especial.
O requerimento de urgência será analisado na ordem do dia. Não havendo mais requerimentos, passo a conceder a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra, pastor Eliezer. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, segundo secretário Linha Fresneda, nobres vereadores, vereadoras, público que nos acompanha de casa, pela internet ou pela TV Câmara, mais uma vez, boa noite. Senhor presidente, gostaria de falar de uma indicação que eu fiz, a de número 249, aonde estou solicitando ao prefeito para que proceda uma campanha de conscientização e orientação para toda a população, a fim de que todos saibam como diferenciar o Covid-19 através da distribuição de panfletos e também através dos meios digitais, escrito e falado. Essa campanha se destina à conscientização e orientação para toda a população, através da distribuição, né, como já falei, de panfletos, e também através dos meios digitais, escrito, falado, a fim de que todos saibam como diferenciar os sintomas do Covid-19 de outras enfermidades, quais os locais corretos a serem procurados, quais alimentos ajudam no aumento da imunidade e prevenir possíveis agravamentos e possíveis tratamentos, com a finalidade de levar maiores informações à população e contribuir no combate à disseminação e contágio do novo coronavírus. Então, senhor presidente, essa é uma indicação que eu estou fazendo ao Executivo. Por mais que haja conscientização, ainda existe muitas pessoas em dúvida, que não sabem. Agora nós estamos entrando no inverno e as pessoas às vezes não sabem diferenciar. Às vezes as pessoas estão com a garganta irritada, estão com algum outro sintoma e acham que é uma gripe e já é o vírus. Orientar as pessoas o local certo, aonde elas devem procurar. As pessoas vão no UPA, as pessoas vão na Santa Casa, as pessoas vão no posto, muitas pessoas não sabem o lugar certo, aonde ir, e muitas pessoas têm ainda muitas dúvidas a respeito dessa questão, por mais conscientização que tem. Porque nem todos ouvem rádio, nem todos, às vezes, vê o celular. Então, essa panfletagem, ou uma revista, alguma coisa que chegue na casa do cidadão, aonde ele vai poder ler e se conscientizar mais a respeito de como ele se prevenir e combater o Covid-19. Então, é uma forma de fazer chegar na casa de cada pessoa, através desse meio, né, que é a panfletagem, e também intensificar mais através dos meios digitais, escrito, falado, para que a nossa população seja mais conscientizada nesse momento tão crítico que nós estamos vivendo na nossa cidade. Então, é isso daí, senhor presidente, volta a palavra. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Senhor presidente, primeiramente temos os requerimentos assinados pelos líderes de bloco parlamentar, Isabel Veloso da Silva Neto, Alexandre Combate e Paulo Henrique Andrade, para que os projetos de lei 27, 28 e 30, todos de autoria do prefeito municipal, tramitem sob o regime de urgência especial. O requerimento de urgência está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Aprovado o requerimento, passa a tramitar então em regime de urgência especial os projetos de lei 27, 28 e 30. Primeiramente, então, projeto de lei 27 de 2021, autoria do prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito suplementar de R$ 243.314,77 para o custeio da atenção primária à saúde para o enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional, decorrente da Covid-19, com recursos repassados pelo Ministério de Estado de Saúde e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei 27 de 2021, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis
permaneçam como estão. Aprovados por todos. Projeto de Lei 28/2021, autoria Prefeito Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 850 mil para atender necessidades orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde, com recursos do superávit financeiro do município aferido no exercício de 2020 e a inclusão de novas fichas de despesa na Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei 28/2021, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Projeto de Lei 30/2021, autoria prefeito municipal, autoriza o Poder Executivo a promover a doação de 3 transformadores do patrimônio disponível do município à Santa Casa de Misericórdia de Tupã, ao enfrentamento da pandemia causada pela Covid-19 e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei 30/2021, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Último projeto de lei 25/2021, autoriza a abertura de crédito de R$ 62.551,14 para suplementar dotação orçamentária pertinente às ações estratégicas de apoio à gestação pré-natal e puerpério, em decorrência da pandemia do coronavírus, movimentando recursos repassados pelo governo federal e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei 25/2021, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Não havendo mais esses expedientes a serem analisados na ordem do dia, declaramos as mesas encerradas e iniciada a explicação pessoal. Com a palavra, pastor Eliezer. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, como já fiz os cumprimentos e praxe, vou direto ao assunto. Eu gostaria de falar sobre o lockdown que nós vamos ter agora a partir de quinta-feira, em um consenso com os 8 prefeitos da micro-região de Tupã, que decidiram, em reuniões realizada nessa sexta-feira e sábado, adotar, então, esse lockdown. De quinta-feira a domingo. Serão 4 dias com tudo fechado em Tupã e nos outros 7 municípios que compõem o consórcio regional de saúde. Então, só poderão funcionar postos de combustíveis e farmácia. Tudo ficará fechado, inclusive supermercados e outros estabelecimentos tidos como essenciais. Então, segundo o prefeito Caio Aoki, ele disse que não queria chegar a essa decisão pelas implicações econômicas, que uma medida dessa vem acarretar, mas não restou outra alternativa a não ser tomar essa decisão, visto que chegamos aí ao número de 187 mortes pelo Covid-19, mais 7 pessoas morreram no final de semana agora, totalizando então 187 mortes. Temos mais de 600 pessoas em período de contágio na nossa cidade. Particularmente, eu sou contra o lockdown. Particularmente, eu sou contra. Eu acho que a população tem que se conscientizar e tomar todas as medidas que precisa ter para evitar o contágio. Mas, infelizmente, nós percebemos que isso não está resolvendo. O número de contágios está aumentando cada vez na nossa cidade. Já está aí com várias semanas e não diminui o número de contágio, ele está crescendo. Então, a população não está tendo esse entendimento do porquê que está crescendo esse número de contágios, o que está acontecendo. Então, é preciso ter uma reflexão sobre isso. Eu acho que esses 4 dias vai ter fiscalização, vai ter multa. Eu acredito que as pessoas vão realmente ficar mais em casa. Não sei se 4 dias vai resolver também.
mas pelo menos 4 dias, pessoas ficando realmente em casa, eu acredito que nós vamos poder quebrar um pouquinho aí esse número de contágio, mas a gente vem aqui dar essa notícia não com alegria, porque a gente sabe que o lockdown é para que o governo se prepare para poder atender as pessoas com leite de UTI, e nós vemos que tudo isso já foi feito, né? Já se aumentou leitos de UTI, enfermaria. Então, o lockdown ele serve para isso, para que o município e o governo se prepare ainda mais para poder atender. Então, tudo isso, na verdade, já foi feito. Então, eu não sei se o lockdown realmente vai resolver, mas realmente chegamos a um ponto que não tem outra alternativa do que realmente fazer esse teste agora, e esse resultado não vai ser logo na próxima semana, vai ser depois de algumas semanas que nós vamos ver se realmente esses 4 dias que parou vai surtir algum efeito. Então, apesar do prejuízo econômico, eu acho que esse teste vai valer a pena, são poucos dias, vai pegar um feriado aí, acho que não vai prejudicar tanto, mas realmente nós precisamos refletir que medida que nós precisamos tomar na nossa cidade para evitar, porque a coisa está tomando rumo, que está realmente perdendo seu controle, a Santa Casa está esgotada, tantos profissionais, colapsado aí os atendimentos, UTI, enfermaria, estamos vendo muitas pessoas morrendo, parentes, conhecidos, vizinhos. Então, a população precisa se conscientizar daquilo que realmente cada um precisa fazer individualmente para nós evitarmos aí o contágio do Covid-19. É isso aí, senhor presidente, eu retorno a palavra. Com a palavra, vereador Ribeirão. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos dá a honra de assistir essa sessão, nós queremos mais uma vez, nós sabemos como está Tupã, o risco na pandemia, pessoas morrendo, pessoas na fila para ser atendido, e nós fizemos já o mês passado uma indicação, eu, Paulo Henrique e a Claudinha, para que o prefeito aumentasse os leitos da Santa Casa para atender melhor a população. Mas nós temos visto em outras cidades que estão criando centros de triagem para o Covid. Estão pegando prédios, ou centros de saúde, ou prédios de escolas, para fazer um centro de triagem, para atender melhor a população. Porque a pessoa não quer, às vezes a pessoa está doente e não quer ir no hospital. Então vai no centro de triagem, com melhor atendimento, contrata médico, nós já falamos sobre isso aqui, contrata médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, aluga alguns respiradores se precisar, mas é uma emergência, nós precisamos de atender as pessoas que estão na fila. Santa Casa está lotada, a UPA está lotada, nós precisamos de... por exemplo, o UPA não pode ficar atendendo tudo, porque o UPA tem outras doenças a atender, tem um acidente, é o pé quebrado, então se criar um centro de triagem, faz com que a população seja melhor atendida, que ela saiba onde vai, e dali é que sai para as internações, caso precise. Quer dizer, há o primeiro atendimento, há um atendimento especial, há uma análise se essa pessoa realmente está com Covid. Então, é preciso, nós já fizemos isso por escrito ao prefeito, mas nós pedimos que ele fizesse em parceria com a Santa Casa. Mas hoje, pelo que a gente vê na região, estão sendo feitos em prédios diferentes. É um centro de triagem isolado, onde a população vai com segurança, chega lá, tem médico, tem enfermeiro, tem remédios, tem oxigênio, de tal forma que nós temos que privar para que as vidas do cidadão não sejam perdidas pelas familiares. Nós não podemos deixar. Depois não podia ter feito isso, está na hora de fazer. Prefeito, eu sei que você tem boa vontade, você quer resolver o problema, você tem feito a sua parte, mas é preciso fazer um pouco mais. É preciso que haja condição de melhor atender as pessoas, porque quem vai numa Santa Casa, quem vai no UPA, sabe a fila que pega. A minha funcionária, semana passada, esteve lá, 10 dias atrás, no UPA, ficou lá 4 horas para ser atendido. Quer dizer, então, ao invés de deixar um pessoal na fila, cria um novo centro de triagem. É um investimento que tem que ser feito, onde as pessoas sejam atendida com mais dignidade, sem tanta fila de espera. Não estou falando aqui para fechar a UPA nem Santa Casa. É algo a mais
para dar um socorro para a população que está aí desesperada. A família fica desesperada, ligando para pessoas, pedindo socorro, ligando para vereador, ligando para médico, ligando para amigos, sem saber o que fazer. Então, é preciso fazer um centro de triagem em Tupã, onde lá tem a estrutura necessária para fazer os primeiros atendimentos, para fazer os testes, para fazer colher o teste das pessoas para fazer. Então, tem que haver uma humanização nesse sentido, até porque é possível fazer, se o dinheiro do Covid é para isso, e nós esperamos que o prefeito, que tem corrido para lá, para cá, tem feito a sua parte, faça mais isso. Isso é necessário e nós esperamos ser atendido. Quero aqui dizer que essa indicação nós fizemos lá atrás, não é de hoje, mas nós pedimos uma parceria com a Santa Casa. Mas pelo estado que está a Santa Casa, não é possível. É preciso fazer um centro de triagem fora, para que as pessoas sejam atendidas com dignidade e que as famílias sejam respeitadas. Senhor prefeito, eu sei que você tem muito boa vontade, está aí a ideia para que você faça. As escolas estão fechadas, não está tendo aulas na escola municipal. Aproveite esse período e faça numa escola, faça em algum prédio separado, em algum lugar que tenha uma estrutura que possa ser atendido pessoas com dignidade. Então, quero aqui ressaltar a participação desse legislativo, dando as ideias ao prefeito. E, prefeito, você não estaria atendendo ao vereador ou aos vereadores, você estaria atendendo à população. Nosso muito obrigado, espero que o senhor tome as medidas necessárias. Com a palavra, vereador Paulo Henrique. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Presidente, demais vereadores, o que me traz aqui é mais uma vez, contribuir também com a fala do nobre vereador Ribeirão. Hoje, pela manhã, tive uma reunião com o prefeito Caio, junto com o Marcos Gasparetto, a quem eu agradeço por ter ido também nessa reunião, onde nós tivemos algumas conversas. A primeira, tratando do assunto dessa indicação. A gente sabe o esforço que a prefeitura vem fazendo para realmente passar por essa pandemia. Entendo eu que o momento agora é realmente todos se ajudarem com ideias, com proposituras que vão realmente trazer uma solução, uma melhora para o tratamento do Covid aqui na nossa cidade. Nós, em alguns momentos, fizemos algumas indicações. A primeira indicação era sobre as visitas in loco, para realmente termos esse atendimento e esse cuidado com as pessoas nas suas casas. E temos, no segundo momento, eu, o vereador Ribeirão, a vereadora Claudinha, solicitando que a prefeitura, através do consórcio CRIS, através de uma parceria com a própria Santa Casa, ou até mesmo buscando isso, como o próprio vereador Ribeirão falou, através de uma escola, a questão da gente fazer um atendimento mais especializado, um atendimento mais humanizado. Hoje, para que todos entendam, as unidades básicas de saúde e os PSFs, eles fazem o primeiro atendimento da população. Então, a população, dos primeiros sintomas que possuem, elas têm que buscar isso nas unidades básicas e nos PSFs. E, através disso, lá vai ter todo o encaminhamento, até para fazer o teste do Covid e também os primeiros tratamentos relacionados aos sintomas. O que nós estamos pedindo aqui é que esse tratamento seja ainda mais aprofundado, com uma equipe realmente treinada para isso, que tenha todo o gabarito, todo o cuidado, toda a humanização, como o próprio vereador Ribeirão falou, onde nós tenhamos um local específico para esse tratamento. Nós já temos hoje a UPA e a Santa Casa, mas essas duas instituições não são para o tratamento do dia a dia. Essas duas instituições são para os casos mais graves, quando realmente o paciente já está num quadro clínico mais grave, mais agravado. A gente está solicitando ao prefeito que disponibilize, o Marcos acompanhou junto com a gente hoje, que disponibilize médicos que tenham treinamento de infectologistas de São Paulo, do HCOR ou do Albert Einstein. Tem até uma médica tupaense que está dando tratamento, que já se disponibilizou para vir aqui e dar esse treinamento, para que a gente tenha realmente hoje a certeza, presidente, que nós vamos ter um acompanhamento muito mais próximo. A pessoa testou positivo para o Covid, começou a ter o acompanhamento médico, porém teve uma piora, uma saturação, uma febre, um quadro clínico que tenha piorado,
ela vai ter um acompanhamento mais de perto com esses médicos, que possam ser até da prefeitura, mas ou que possam ser contratados através do consórcio, ou através da cooperativa que nós temos lá na UPA, esse tratamento mais de perto, onde a gente vai ter realmente uma atitude mais rápida para o combate do vírus, principalmente no primeiro momento da inflamação, na primeira fase, com que o vírus está realmente a parte viral. E a posterior, se preciso, através do atendimento médico, um exame de sangue, um exame mais detalhado, um oxímetro, para que a gente tenha esse acompanhamento desses pacientes, para que eles não precisem, volto a dizer, para que eles não precisem ir para a Santa Casa, para que eles não ir para a UPA, presidente. Como líder de bloco, eu requero mais 3 minutos, presidente. Vossa Excelência dispõe de 4 minutos. Essa é a ideia minha, do vereador Ribeirão, da vereadora Claudinha e dos demais vereadores, acredito eu, que entendem que essa guerra que nós estamos enfrentando, nós precisamos diminuir o número de pacientes que estão indo para a Santa Casa e para a UPA. Com atendimento mais humanizado, com esse atendimento mais especializado pelos nossos médicos, com cuidado, onde o paciente vai ter que ir lá, se precisa fazer exame de sangue, se precisar fazer um exame de tomografia, se precisar fazer um raio-x, ali vai ter o médico para acompanhar, para não deixar ele mudar de um quadro leve para um quadro já grave. E aí, com um quadro grave, precisa ir para a Santa Casa ser internado. Eu tive algumas pessoas que, infelizmente, precisaram ir para a Santa Casa e não foi por falta de vontade dos funcionários que trabalham lá, mas é por falta, infelizmente, de braço. Infelizmente, o que está acontecendo aqui é que as pessoas estão adoecendo. Existe, sim, uma oportunidade de melhoria nesse primeiro atendimento, como o próprio vereador Ribeirão falou, como eu falei muito claro hoje para o próprio prefeito Caio, que faça esse acompanhamento e esse entendimento junto com os médicos, junto com a área técnica. Não é sair dando remédio por dar remédio, mas é ter a prefeitura realmente subsídio para trazer para os médicos e a tranquilidade para que se peça, receite remédios, exames, para que a gente não tenha o desprazer de ter mais pessoas tendo que ir para a Santa Casa. E se tiver que ir, a gente precisa dar uma tranquilidade, porque do jeito que está, não há espaço. Eu vou dizer o exemplo que aconteceu da pessoa que me procurou, entrou na sexta-feira de manhã, infelizmente só foi conseguir um leito na própria Santa Casa, através de muito trabalho que a Santa Casa vem fazendo para poder atender, infelizmente, no sábado à noite. E com o quadro muito grave, pelo fato de não ter tido, talvez, não o tratamento, porque o tratamento foi dado até mesmo dentro do pronto-socorro, mas o local apropriado. Mas o que a gente defende aqui não é que o tratamento da Santa Casa está sendo mal feito. O que a gente defende aqui é que a prefeitura, através da gestão dela, faça um acompanhamento mais de perto dessas pessoas que estão na primeira fase do quadro do Covid, para que elas não precisem ir para o hospital ou para a UPA. Mas para isso a gente precisa realmente de um atendimento mais de perto, um atendimento junto com a equipe médica, para pegar os primeiros sintomas da primeira fase e cuidar da nossa população. Peço mais uma vez a ajuda de todos os vereadores, a ajuda aqui do líder do prefeito, do Caio, falei com o Everton, falei com o Caio, mais uma vez, e reforço. A ideia aqui é somar forças, não é mostrar quem está certo e quem está errado. Porque nesse negócio ninguém está certo, infelizmente, numa questão de pandemia como essa do Covid. Com a palavra, vereador Marcos Gasparetto. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, presidente, membros da mesa, demais vereadores e vereadoras e a população que nos assiste. Quero dar um recado aí ao prefeito, que o prefeito vai atender o pedido do Ribeirão, da Cláudia e do Paulo Henrique, e o bloco também do Alexandre Escobar, que fez esse pedido desse centro de triagem. Já é uma realidade, ele já está vendo os locais, capaz que essa semana ele já passa certo o local ideal aonde ele vai colocar esse centro de triagem, aonde os postos de saúde, os UBS, não vai mais misturar Covid com outros atendimentos. Então, quero aqui
em primeira mão, onde hoje à tarde conversei com o prefeito estava com a agenda lotada, conversei com ele pouco, ele já era para mim avisar isso, então agradeço aí a bancada do Paulo, Ribeirão, Claudinha, Alexandre Escobate, Brito, que foram falar com o prefeito, Renatinho, e o Dudu Serve Festa, falou com o prefeito sobre esse centro de triagem, e isso já é uma realidade, e que essa semana ele já vai passar o local certo, aonde vai ser esse centro de triagem. Obrigado, prefeito, obrigado a todos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra em explicação pessoal, é concluída a votação dos projetos que constavam da pauta, nos termos do artigo 157 do Regimento Interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizado logo após o término desta, para apreciarmos em segunda discussão os projetos de lei 25, 27 e 28 e 30 de 2021. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Convido o senhor vereador Israel Tutu a fazer a leitura de versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, nobres pares, vereadoras, população que nos prestigia até o momento, nosso muito boa noite. Farei uma citação bíblica regimental no livro de Salmo 127, dos versículos 3 a 5. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Projeto 25/2021, autoria do prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito de R$ 62.551,14 para suplementar dotação orçamentária pertinente a ações estratégicas de apoio à gestação pré-natal e puerpério em decorrência da pandemia do coronavírus, movimentando recursos repassados pelo governo federal e da outras providências. Em segunda discussão, o projeto de lei 25 de 2021, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Projeto de lei 27 de 2021, autoria do prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito suplementar de R$ 243.314,77 para o custeio da atenção primária à saúde para o enfrentamento de emergência em saúde pública de importância nacional, decorrente da Covid-19, com recursos repassados pelo Ministério do Estado da Saúde e da outras providências. Em segunda discussão, o projeto de lei 27 de 2021, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Projeto de lei 28/2021, autoria do prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 850 mil para atender necessidades orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde com recursos do superávit financeiro do município aferido no exercício de 2020 e a inclusão de novas fichas de despesa na Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. Em segunda discussão, o projeto de lei 28 de 2021, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir,
colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Projeto de Lei 30/2021, de autoria do Prefeito Municipal, autoriza o Poder Executivo a promover a doação de 3 transformadores do patrimônio disponível do município à Santa Casa de Misericórdia de Tupã, ao enfrentamento da pandemia causada pela Covid-19 e da outras providências. Em segunda discussão, o projeto de lei 30/2021, de autoria do prefeito municipal. Pela discussão, presidente. Pela discussão, Paulo Henrique. Presidente, só para que todo mundo entenda, esse projeto é muito importante para a Santa Casa, que realmente precisa se adequar na parte elétrica, até mesmo pelo fato do grande consumo que vem tendo de energia e até mesmo para readequação, para melhor atendimento da população na Santa Casa. Parabenizo mais uma vez o prefeito Caio Roque realmente pelo trabalho que vem desempenhando em conjunto com o nosso hospital. A gente sabe que a cidade só tem a ganhar quando tem um bom entrosamento entre o prefeito da nossa cidade e o único hospital filantrópico que nós temos aqui na nossa cidade e o maior hospital filantrópico da nossa região, que é referência para várias outras cidades aqui do nosso entorno. Ao todo, 11 cidades utilizam dessa estrutura, e esses 3 transformadores vão vir em uma grande hora, realmente, para poder dar ainda mais a estrutura que a Santa Casa precisa para atender a nossa população de forma organizada, de forma com qualidade. A gente sabe que num momento como esse, conforme a gente já falou aqui, é fundamental a união entre os poderes, tanto do legislativo, quanto do executivo, quanto também das autarquias que nós temos aqui, Santa Casa, Consórcio Cris, que também está sempre nos auxiliando, de todos os prefeitos aqui da nossa região. Parabenizo mais uma vez e peço voto favorável a um projeto como foi na primeira discussão, agora também, até mesmo porque a população entenda o porquê dessa votação. Continua em segunda discussão o projeto de lei 30/2021, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Concluída a votação que constava da pauta, renovamos nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção, aos senhores vereadores e funcionários pela colaboração, ao público por haver prestigiado nossos trabalhos através da TV Câmara e da internet. E damos por encerrada essa sessão extraordinária. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e ilumine nossa cidade. Boa semana a todos.